Boa noite, amados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Sara, nossa terra de Boston. Que bom que você está conosco neste momento. Nós vamos ter um culto abençoado, um culto onde nós vamos poder adorar o nosso Deus, onde nós vamos ouvir a voz dele e vamos aprender dele nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Abra comigo, querida, a tua Bíblia no livro de Salmos 16:11. Salmos 16:11. E lá diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Glória a Deus, queridos. Que bom que nós podemos ter a presença de Deus nas nossas vidas, né? Que bom que Ele vai nos fazer ver este caminho, né? O que é o caminho da vida, o caminho da verdade, na presença dEle, vivendo em plenitude de alegria. Amém? Glória a Deus por isso. Quero te convidar neste momento, se tiver alguém próximo de você, um irmão, parente, pai, mãe, pega na mão dessa pessoa. Vamos pedir para que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, para que a nossa mente possa ser aberta e que possamos ouvir a direção e a voz de Deus para as nossas vidas, amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti este culto, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu e o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós somos eternamente gratos, ó Pai. E nós queremos nessa noite ter um tempo especial, ó Deus, para ouvir a Tua voz, um tempo especial para Te adorar, ó Deus, com os nossos louvores, um tempo especial, ó Deus, dedicado somente a cultuar a Ti. Por isso nós entregamos agora, Deus, a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito a Ti e Te pedimos, fala, Senhor, conosco, ministra, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o nosso Deus e vamos deixar que flua o louvor a Ele, porque Ele merece. Amém? Deus nos abençoe. Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Não há nada não que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu
desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é para sempre só eu ir. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, diga.
Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga, essa chama não se apaga e não se apagará. Não, 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 não. Boa noite, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estar conosco. Eu quero que você compartilhe esse link, é claro, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra. Josué, capítulo 3, versículo 3. Josué 3, 3. Diz assim, ó. E deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por cada um de nós que estamos hoje nos conectando com a tua palavra para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, ó Deus, por cada um que decidiu, ó Deus, estar junto conosco na celebração da família. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, ó Deus, alimentando a cada um de nós, segundo o teu querer, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Aleluia. Bom, essa arca que ficou na casa de Obed-Edom, essa arca que abençoou Obed-Edom e a sua casa, né? A arca que, quando era colocada no campo de batalha, estremecia tudo, porque o inimigo sabia que ela representava a presença de Deus. Então, quando a arca de Deus estava ali, o inimigo tremia, as batalhas eram vencidas, porque eles sabiam que Deus estava com Israel, batalhando junto com Israel, para que Israel pudesse vencer. Então, quer dizer, a arca representa isso. A arca da aliança que tinha o quê? Continha o maná, continha as tábuas, né, dos mandamentos, continha a vara de Arão que floresceu, ou seja, continha alimento, provisão, continha os princípios, continha a autoridade que Deus, né, nos dá, enfim, ou seja, essa arca que representa tudo isso, eu coloquei aqui que deveria ser levada pelos levitas. A arca era levada pelos levitas. Não deu certo quando eles colocaram bois para levar a arca, houve morte, houve prejuízo, né? Então a arca deve ser assumida com racionalidade, né? Não com irracionalidade, não é de qualquer forma, né? A arca, ela deve ser compreendida. Levar a arca é para alguém que compreende esse compromisso, essa responsabilidade, e ao mesmo tempo essa bênção que é ter a arca da aliança, né? A presença de Deus. E então eu ficaria aqui muitas horas falando sobre a arca, mas hoje eu gostaria de destacar esse texto de Josué 3:3, e especificamente essa frase: saiam das suas posições e sigam-na. Israel está num momento, né, crucial, né? Ele chega diante do Rio Jordão. Israel tinha saído do Egito, passado pelo deserto e agora está diante do Jordão. O que significa isso? Moisés tinha morrido, Josué assume, e eles agora vão passar o Jordão. O que o Jordão representa, querido? O Jordão representa muitas coisas. O Jordão, ele representa uma mudança, simbólico demais, né? Quando a gente vê, por exemplo, o batismo de Jesus foi no Rio Jordão e foi feito por João Batista. Isso é muito importante. Primeiro, Jesus nos ensina o caminho, né, para uma nova vida, que é o que? Morrer para a velha vida, nascer para a nova vida, né? Ao mesmo tempo, ele está sendo batizado por João Batista, que significa justamente a transição, a mudança do velho Testamento para o novo, ou seja, da velha aliança para a nova aliança. João Batista é o último profeta do Velho Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Ou seja, então, Deus nos ensina muitas coisas através desse simbolismo. E nesse caso de Israel, o que representa? Israel passou por fases, né? Israel primeiro era uma família. A família de Israel, né? Os seus filhos, né? Depois, o que aconteceu? Eles vão para o Egito, né? Naquele momento de José, que José é governante. E lá Israel ficou muito tempo, 400 anos, se tornou uma grande
nação dentro do Egito, mas se tornou escrava dentro do Egito. Ou seja, não era mais uma família, era uma nação, mas era escrava. Uau! Muitas vezes é assim, a gente cresce e se torna escravo. Então não podemos apenas crescer, nós temos que crescer e deixarmos de ser escravos. Não vale a pena apenas crescer e continuar sendo escravo. Então Israel se tornou escravo. Então teve um período que era família, depois teve um período que era um povo, mas era escravo. Aí elas têm outra fase. Qual é a fase? É que Israel deixa o Egito. Através de Moisés, Deus levanta Moisés e Israel deixa de ser escravo, mas passa a ser o quê? Um povo andarilho. É um povo que não tem lugar ainda. Então é um grande povo, uma nação que fosse, mas não tinha um lugar certo. Passou por vários lugares, várias etapas, 40 anos no deserto. E agora, finalmente, Israel chega no ponto crucial, o ponto da transformação, da mudança, que ele não vai ser apenas uma família, que ele não vai ser apenas um povo, um grande povo, mas escravo. Ele não vai ser apenas um povo liberto, mas errante. Não, agora vai ser um povo liberto, tomando posse da sua terra. Aleluia, glória a Deus, amém, querido? Então isso é muito importante, esse momento aqui. Mas enquanto eles estão aqui, nesse finalmente, chega uma ordem, chega um direcionamento, chega uma direção de Deus. E qual foi a direção que Deus deu? A direção foi: saiam das suas posições e sigam a arca. Uau! Saia das suas posições e sigam a arca. Bom, as posições, por isso que eu quero falar sobre isso, é que as posições podem representar algumas coisas. Primeiramente, pode representar o quê? A posição territorial. Você está num lugar, está chamado para ir para outro lugar, né? A minha posição é essa, eu estou aqui nesse ponto e eu sou convidado a ir para esse outro ponto. Como Jesus disse para os discípulos, passamos para o outro lado. Eles estavam de um lado do Mar da Galileia. Jesus falou, vamos passar para o outro lado do Mar da Galileia. Ou seja, é uma mudança territorial. E aí nós encontramos Deus fazendo isso com vários homens na Bíblia. Nós vemos em Gênesis mesmo, Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, segundo a ordem de Deus. Quer dizer, Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela para ir para a terra que Deus prometeu a ele. Por fé ele faz isso. Depois nós vemos o quê? Diante de uma situação terrível de Ló, Abraão intercedendo por Ló, Deus envia anjos e fala com Ló. E Ló sai de Sodoma para não ser destruído juntamente com Sodoma e seu pecado. Ou seja, Deus dá uma direção para Ló ser salvo. Ele sai de Sodoma para não ser destruído. Depois nós pegamos o quê? O próprio Israel, que nós estamos falando aqui, saiu do Egito. E sair do Egito significava sair da escravidão. Deixou a escravidão. Saiu do domínio de Faraó. Ou seja, se tornou um povo livre. Então saiu do Egito. Nós pegamos depois do que? Elias, o profeta Elias, quando ele traz uma palavra que não ia chover, Deus disse, eu vou te alimentar. E o que Deus faz? Deus fala, olha, então você sai de onde você está e você vai para o rio de Querite. E ele ficou naquele rio, e ele era alimentado, tomava água do rio e alimentado pelos corvos. Mas chegou um momento que Deus fez o quê? Deus disse, agora saia da onde você está, porque a água do rio secou. Deus disse, saia da onde você está e vá até a viúva de Sarepta. Ou seja, Elias deixou o rio Querite e foi de encontro com a viúva de Sarepta. Ou seja, sempre essa decisão de sair, assim como José e Maria e Jesus fizeram o quê? Saíram da Galileia e foram para onde? Foram para o Egito. Por quê? Porque eles estavam se protegendo de Herodes. Então, sair é muito importante, né? O filho pródigo saiu de uma forma errada, equivocada, saiu da casa do pai. Mas depois, a Bíblia diz que ele caiu em si e ele saiu da onde ele estava e ele voltou para a casa do pai. Então, Deus nos direciona a sairmos, a nos movimentarmos, né? A irmos para o lugar que ele deseja que nós vamos. Jesus disse, venha para o meio. Quer dizer, aquele homem da mão ressequida teve que sair de onde ele estava e vir para o meio, né? Ou seja, Deus trabalha com isso. Saia da roda dos escarnecedores, né? Deus sempre trabalha para que nós possamos sair, né? Quantas pessoas que vieram para Deus e tiveram que sair o quê? Da roda do bar,
né, da roda da cervejada, né, teve que sair do quê? Daquele futebol que dava só briga, ou teve que sair da onde? Da roda do baralho, teve que sair da onde? Da zona de prostituição. Ou seja, quantas pessoas tiveram que sair dos ambientes, das baladas, das coisas que lhes tiravam da presença de Deus. Então é assim, nós precisamos sair, talvez da roda do fofoqueiro, né? Da roda dos mentirosos, dos falsos. Quer dizer, Deus quer que nós saiamos das posições geográficas que nos afetam ou que nos impedem de alcançar o seu melhor. Talvez você está pensando, meu Deus, eu preciso sair. Isso é muito importante, a gente pensar, trazer para nós, da onde que eu preciso sair? Qual é o lugar que eu estou e que está me fazendo mal? Qual é o ambiente territorial que eu estou frequentando e que isso está fazendo muito mal para a minha vida, não faz bem? Aqui na América, muitas vezes nós nos encontramos solitários, é muito trabalho e é pouco tempo para se relacionar, mas muitas pessoas, às vezes, no tempo que tem para se relacionam, vão para os lugares errados para se relacionar. Quantas pessoas hoje se dão mal por estar no lugar errado, né? Por causa da solidão. Então eu preciso encontrar, querido, o melhor lugar para você estar na presença de Deus. Na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos entender isso. Então, territorialmente, eu preciso deixar algumas posições, sair de alguns territórios que não estão fazendo bem. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, posição pode falar de uma posição social, de um status social, né? Pode falar de um cargo. Então, nós vemos na Bíblia pessoas que muitas vezes deixaram suas posições, não deixaram necessariamente a posição, mas deixaram a grandeza da posição, se humilharam para que eles pudessem alcançar algo em Deus. Nós vemos no Velho Testamento Naamã. O que Naamã fez? Naamã se humilhou, a Bíblia diz, porque ele era um general de guerra, e ele tinha um posto de muita honra, e ele venceu muitas batalhas, ele era muito honrado, era muito famoso, mas ele tinha lepra. Ele tinha que resolver a lepra da sua vida, ele tinha que resolver o problema da sua vida. Muitas pessoas estão com dificuldade de resolver os problemas da sua vida. Por quê? Porque elas não conseguem se humilhar. Ah, não, eu tenho essa posição social, eu não quero que as pessoas me vejam indo na igreja, eu não quero que as pessoas me vejam orando, lendo a Bíblia, né? Quer dizer, as pessoas, o orgulho, é um gigante aquela posição social, é um gigante aquela fama, faz mal. Então entenda como é importante, querido, entenda como é importante você tomar uma decisão. Não, eu vou fazer como o centurião que tinha 100 homens, pelo menos 100 homens ao seu comando, e ele disse, não, eu vou até Jesus, eu sei que eu tenho autoridade, mas a minha autoridade não resolve meu problema, eu sei que eu tenho autoridade, mas a minha autoridade não cura o meu servo, então eu preciso ir a outra pessoa. Eu sempre bati continência somente para alguém muito maior que eu, mas agora eu encontrei alguém que realmente é muito, muito maior que eu, e independe da minha posição, eu vou me humilhar, eu vou deixar o orgulho, eu vou deixar a grandeza da minha posição, e eu vou me humilhar diante de Jesus, porque só Ele resolve a minha situação, né? Então o centurião foi até Jesus, Jesus viu aquilo ali, e Jesus viu aquela fé, porque foi uma fé capaz de fazer com que aquele homem se humilhasse diante de Jesus. Uau, querido, que coisa, que coisa. Vamos trazer isso para nossas vidas em nome de Jesus. Traga isso para a sua vida agora, em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Tenha essa decisão, como Zaqueu, né? Zaqueu, que ele quer subir, ele subiu na árvore, mas ele desceu, socialmente falando, porque era pagar um mico, né? Era passar vergonha, subir na árvore. Um homem de posição, né? Um homem que as pessoas consideravam de posição. Aí você pega Jairo, e Jairo foi quem? Foi um homem que decidiu, eu vou me humilhar diante de Jesus. Ele era um mestre, querido, era um homem que pregava a palavra, era um homem que ensinava o Pentateuco, era um homem que discutia entre os doutores da lei, e de repente ele tem que se subjugar, ele tem que colocar abaixo aquela posição, porque ele precisa de um milagre para a sua vida, da resposta de Deus, e ele sabia o caminho era esse. Em nome de Jesus, vamos colocar abaixo o nosso orgulho, vamos colocar abaixo a nossa altivez, vamos colocar abaixo a soberba, vamos colocar abaixo os nossos títulos, para que Deus possa fazer em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, amém. Eu até marquei aqui, Eclesiastes 9, que diz que vale mais um cão vivo do que um leão morto. Então, um leão cheio de posição, cheio de pompa, não, eu sou famoso, né? Mas morto não resolve nada. Então é mais fácil você entender, é mais fácil eu me humilhar, eu colocar abaixo isso, né? Eu sou como aquela mulher sírio-fenícia. Não, o senhor está me chamando de um cãozinho, mas tudo bem, os cães
eles comem do que cai da mesa, né? Então ela se humilhou, Jesus abençoou aquela mulher, porque ela teve essa capacidade de deixar a posição, deixar aquilo que ela tinha como maior e se tornou menor, pequena, para que Jesus pudesse agir em nome de Jesus. Amém? Saiam das suas posições e sigam a arca. Uau! Eu quero finalizar usando essa palavra posição no sentido de posicionamento de ideias. Sabe quando você diz, não, eu tenho uma posição sobre esse assunto. Eu penso dessa forma sobre esse assunto. Essa é a minha posição sobre família. Essa é a minha posição sobre política. Essa é a minha posição sobre igreja. E muitas vezes, esta posição que a gente coloca, na verdade, ela revela as nossas crenças limitantes. É aquilo que nós recebemos, talvez, da nossa cultura familiar, cultura social, né? Talvez da nossa cultura religiosa, recebemos algumas coisas e nós dizemos, minha posição é essa, batemos no peito, mas muitas vezes isso é somente um limite, uma barreira que nos impede de avançarmos, de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Então, Deus nos desafia a sairmos dessas posições, sairmos desses posicionamentos, sairmos dessas convicções que nós temos e que na verdade são o quê? Prisões mentais, intelectuais e que nos impedem de exercitar nossa fé. E é por isso que eu quero finalizar com isso. Eu até marquei aqui que eu sempre falo sobre isso, que a primeira meta de nós cristãos deve ser a metanoia. O que é a metanoia? Metanoia é mudança de mente. Por quê? Porque antes de eu me mudar territorialmente, eu preciso mudar na minha mente. Antes de eu sair de um ponto para o outro fisicamente, eu tenho que sair de um ponto para o outro mentalmente, intelectualmente, nos meus pensamentos. E aqui que vem a situação, aqui que é o desafio. Porque quando entra nessa questão do pensamento, do posicionamento, muitos de nós ficamos o quê? Travados, presos, atolados. Quantas vezes nós queremos alcançar algo em Deus, mas nossos posicionamentos, nossa forma de pensar, a nossa posição relacionada a um assunto, faz com que nós fiquemos o quê? Tímidos, medrosos, limitados. Quantas vezes nós quisemos alcançar algumas coisas para a nossa família? Quantas vezes nós quisemos alcançar alguma coisa para o nosso ministério, mas nós tínhamos nossos medos. Medo de não ser aceito, medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de ser condenado. E quantas vezes nós estamos mais preocupados, né? Nossa posição é, eu não quero passar vergonha. E isso nos limita profundamente, muitas vezes é isso. Então o convite é que nós saiamos das nossas posições para que nós possamos cruzar o Jordão e possamos alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Amém? As mudanças passam por isso. Mudanças passam por sair de um ponto e ir para outro ponto. A palavra decisão é uma coisa importante que talvez a gente não consiga entender. Ela tem um sentido importante. Decisão significa um momento de cisão, de corte. É um momento em que você corta. Eu estava aqui, mas eu corto e agora eu posso ir para cá. É quando você de fato entende que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você está no reino das trevas, ou está no reino da luz. Ou você está no Egito, ou você está livre. Ou você está no deserto, ou você está em Canaã. A decisão é um ato de cisão, de corte. Eu preciso sair e para isso eu preciso cortar algumas coisas. Eu preciso atravessar o Jordão, mas eu não atravesso o Jordão se eu não sair das minhas posições. E a Bíblia é uma arma poderosíssima para nos ajudar a sairmos dessas posições. Eu marquei aqui Romanos 12:2, que diz o quê? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, é quando a gente entende que nós fomos chamados para algo muito grande e que nós não podemos nos conformar com as situações em que vivemos, conformar com a história que nos deram, mas nós precisamos dar ouvido à palavra, ao chamado de Deus. Elias orou e o céu não deu chuva, orou e choveu, enfrentou os profetas de Baal, mas teve um momento que ele teve medo, ele fugiu da rainha Jezabel.
E a Bíblia diz que ele vai para debaixo de uma árvore e lá ele fica em depressão e fala: Deus, eu quero a morte. Deus, pode me levar, eu não sou melhor que os meus pais. É um limite, é uma prisão, é um posicionamento emocional. Ele estava num momento difícil e aí ele tomou uma decisão em cima do posicionamento dele. Ainda bem que Deus não deu ouvidos a Elias. Mas eu marquei algumas coisas aqui importantes, coisas que a Bíblia me ensinou e que a Bíblia pode te ensinar também sobre essa questão de posicionamento e sobre a questão de mudarmos sobre isso, né? Eu coloquei aqui sobre o homem, né? O homem é uma figura que é colocada de uma forma tão forte na sociedade, na Bíblia também, é claro, mas tem algumas cargas que só colocam sobre o homem, né? Uma delas é: o homem não chora. Não, o homem não chora, o homem não chora. Então muitas vezes o homem, ele se reprime as suas emoções e ele pode adoecer, ou ele pode se embrutecer diante de algo que ele aprendeu, talvez dentro do seio familiar, né? E uma delas é essa: homem não chora. Homem não chora. Quem disse que homem não chora? Davi, o grande rei Davi, chorou. A Bíblia diz que ele chorou, né? Jesus, o nosso grande Senhor e Salvador, chorou. Então por que você não pode chorar? Você pode chorar. Então, por um lado, nós tínhamos uma posição: homem não chora. Mas aí eu li a Bíblia e a Bíblia me sarou. E eu saí daquela posição e eu posso dizer: não, eu choro. Se for preciso, eu vou chorar. Diante de Deus, eu vou chorar. Diante de uma situação difícil, eu vou chorar. Porque eu sou homem, mas homem também chora. Amém, querido? Então, nós temos que ter essas mudanças, sair dessas posições. Outra coisa que é popular e posicionamento de muitas pessoas, não é só uma frase popular. Atenção, não é só uma frase popular, é posicionamento de muitas pessoas. Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, não há esperança. Se a pessoa cresceu e se demonstrou problemática, vai ser problemática a vida inteira, vai morrer, vai encontrar com a bala. Ou seja, pau que nasce torto, morre torto, não tem conserto. É isso, é uma mensagem que trouxe posicionamento a muitas pessoas. Mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus é carpinteiro. Glória a Deus, amém? A Bíblia diz que Jesus, esse carpinteiro, é uma simbologia, porque a gente pode trazer para mudar essa posição, para tirar você, para me tirar, para tirar cada um de nós dessa posição. Jesus era carpinteiro, e como carpinteiro ele pode de fato consertar o pau que nasce torto, endireitar o pau. Se o pau quiser ser endireitado, vai ser endireitado. Jesus vai endireitar, Jesus vai transformar aquela vida, aquela história. Não existe isso. Paulo é o grande exemplo. Paulo era um homem que consentiu na morte de muitos cristãos, perseguia os cristãos, mas um dia ele se deparou com Jesus. Ele era um homem que todo mundo queria fugir dele. Os cristãos não podiam ouvir falar de Paulo, que já saiu fugindo de medo, porque Paulo estava caçando os cristãos. Era um homem que era um horror, um terror contra os cristãos. Mas aí a Bíblia diz que Jesus se encontra com Paulo e Paulo se derrete todo diante de Jesus, e Jesus diz: eu vou chamar você, você vai ser meu soldado agora, você vai trabalhar para mim agora. Você era o perseguidor, agora você vai ser perseguido pelos outros. Ele falou: Jesus, eu topo. Paulo se rende. Paulo, que parecia ser um pau que nasceu torto e que não ia ter jeito, e aí foi consertado por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, então é muito importante isso. Jesus pode dar solução, amém? Naquela situação que você acha difícil, que não muda, que não transforma, Jesus pode dar solução, em nome de Jesus, amém? Declara isso aí, declara: Jesus vai transformar minha vida, Jesus vai transformar minha situação. Não importa quão difícil seja, Jesus é aquele que muda as coisas que parecem impossíveis. Ele pega uma terra sem forma e vazia, diz: haja luz, e ele começa a fazer separação e criar, e daqui a pouco nós temos um paraíso maravilhoso. É assim que Jesus faz. Então ele transforma toda e qualquer situação, em nome de Jesus, amém, querido? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Meu Deus, que frase perversa, que frase terrível, querido, que frase maligna, é do bicho, é endemoniada essa frase, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Quem falou isso pra você? É uma cultura maligna que foi trazido não sei de onde, mas virou posicionamento de muitas pessoas. Então aí você vê alguém que acha que porque um cara roubou lá tal coisa, você pode ir lá e roubar dele também. Não, está errado, querido. Ambos estão errados. Sabe o que a Bíblia me ensinou? A Bíblia diz que tanto o ladrão quanto o ladrão que rouba o ladrão vão para o inferno, vão ficar fora do reino. É isso que a Bíblia diz. Então vamos aprender, não existe essa história, alguém que tem um posicionamento: se eu erro com quem erra, eu já tenho um perdão garantido. Não existe isso, já tem uma impunidade. Não existe isso não, querido. Em nome de Jesus, aprenda isso, é muito importante isso. Mas eu também já ouvi o posicionamento de muitas pessoas: ladrão não merece perdão, ladrão não tem perdão. Querido, eu quero dizer para você, ladrão
merece perdão quando se arrepende genuinamente. Não só ladrão, quanto o adúltero, quanto o fofoqueiro, quanto o beberrão. Quer dizer, importa é arrependimento genuíno, é se entregar a Jesus. Por isso que a Bíblia nos ensina, lá na cruz, um ladrão, um condenado, né? Ele foi o quê? Foi perdoado por Jesus. Um foi perdoado, o outro não, porque em um havia arrependimento, no outro não havia. Um se sentia pecador, o outro se sentia julgador, estando na cruz. Então, quer dizer, é muito importante entender isso. A Bíblia vai nos ensinando e vai nos tirando dessas posições erradas. Então quero te incentivar, querido, leia a Bíblia, vá para a Bíblia, vai aprender de Deus, porque muitas vezes essa posição sua é uma mera opinião. Não tem de onde veio, você nem sabe, você só está falando, você só está papagaiando, você colocou na sua mente, gravou e está repetindo uma frase, mas o que Deus quer te libertar, o que Deus quer me libertar, Deus quer nos libertar e nos liberta através da tua palavra. Por isso que Jesus venceu Satanás, como está escrito, porque a palavra traz as soluções que nós precisamos. Então talvez nós precisamos o quê? Ler mais a Bíblia, aprender mais da Bíblia, para que o diabo não nos engane, para que as pessoas não nos enganem, para que ninguém nos engane, em nome de Jesus. Amém, querido? Qual é a sua posição sobre o casamento? Muitas pessoas respondem: casamento é uma prisão, é um desperdício de tempo. A Bíblia diz que casamento é uma construção, é quando dois corajosos, um homem ou uma mulher, decidem deixar pai e mãe e construir uma nova história e uma nova família. Casamento é uma grande bênção, é o que a Bíblia diz. Outra questão que eu coloquei aqui: qual é a sua posição relacionada a filho? Filho é muita responsabilidade, filho dá muito trabalho, dá dor de cabeça, mas a Bíblia diz o quê? Filho é a herança do Senhor, filho é a nossa continuidade. Então quer dizer, é o que a Bíblia nos ensina, né? E vamos sair dessas posições que nos prendem, que nos limitam. Eu coloquei aqui: o que você pensa sobre drogas? E muitas pessoas vão responder: drogas são formas de nos libertar. Não, drogas são formas de te aprisionar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não são as drogas que nos libertam, é a palavra de Deus que nos liberta, são os princípios de Deus que nos libertam, é o Espírito Santo. A Bíblia diz: deixa o vinho. E quando fala do vinho, estou falando da embriaguez, e poder se dar a ação das drogas, em que há contenda, dissolução. Enchei-vos do Espírito. Um dia eu fiz uma postagem: você já experimentou drogas? Você já experimentou álcool, maconha, cocaína? Você precisa experimentar algo mais forte: Jesus Cristo, a água da vida. Amém? Você precisa experimentar algo mais forte: Jesus Cristo, a água da vida. Aleluia! Então eu sei que todos nós queremos atravessar esse Jordão, queremos deixar coisas para trás, coisas que nos machucaram, coisas que nos enganaram, coisas que nos trouxeram fracassos, coisas que nos trouxeram dores, coisas que nos trouxeram desânimo, coisas que nos trouxeram frustrações, coisas que nos adoeceram, coisas que nos enfraqueceram, nos empobreceram, coisas que nos tornaram pessoas mais pálidas. E eu sei que você e eu, nós queremos atravessar o Jordão, nós queremos ir para o lado da conquista, nós queremos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você pensa na sua vida e você pensa na sua família, você pensa nos seus sonhos, nas suas conquistas. Eu sei que você tem coisas dentro de você que talvez estejam ali presas por causa do medo, por causa da dor, por causa da decepção, mas estão ali, está dentro de você. Todos os desejos, todos os sonhos estão dentro de você. E hoje eu quero te fazer um convite: vamos atravessar esse Jordão, vamos passar para o outro lado, vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós, tudo que Deus projetou, tudo que Deus tem para nossas vidas. Eu quero te fazer esse convite. Agora, para que isso aconteça, é um convite duplo. O convite é: vamos atravessar o Jordão e conquistar tudo que Deus tem para nós, tomar posse de toda a bênção, resposta, milagre que Deus tem para nós. Mas o convite anterior para que isso aconteça é: vamos sair das nossas posições. Vamos sair das nossas posições, sejam elas geográficas, lugares que nos fazem mal, relacionamentos que nos fazem mal, sejam elas cargos sociais, títulos, aquilo que nos impede de alcançar, aquilo que de alguma forma nos aprisiona, sejam elas conceitos, posicionamentos, pensamentos
que estão tentando travar nossa vida e não nos deixam ir à frente, estão nos atolando, estão nos aprisionando. Em nome de Jesus, hoje é o dia de nos libertarmos. Em nome de Jesus, a minha oração hoje é essa, para que nós possamos sair das nossas posições e nós possamos seguir a arca, e essa arca vai nos levar para cruzarmos o Jordão e alcançarmos o melhor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo agora em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo tão especial na tua presença, e eu quero declarar o teu poder agora, eu quero declarar a tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Agora unge a cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Põe a tua mão agora sobre cada um, ó Deus, coloca a tua mão agora trazendo direção, coloca a tua mão agora sobre cada um, trazendo, ó Deus, um novo posicionamento, trazendo uma decisão de sair da posição que faz mal, da posição que às vezes é confortável, mas impede-nos de alcançar o teu melhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar agindo agora, operando, colocando o teu poder, a tua unção, a tua graça, e alcançando cada família, em nome de Jesus, cada pai de família, cada filho, cada irmão, cada mãe. Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão agora, em nome de Jesus, alcance agora essa pessoa que às vezes vive sozinha, está longe da família, Senhor, mas ela está buscando do Senhor, ela quer do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer sobre ela agora coragem para sair da sua posição, em nome de Jesus. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar a tua mão agora, em nome de Jesus, levar as pessoas para um novo momento, para um novo patamar, em nome de Jesus. É hora de atravessar o Jordão, mas para isso tem que sair da sua posição. É hora de seguir a arca, mas para isso tem que deixar a sua posição. É hora de conquistar o melhor, de tomar posse do melhor, mas para isso tem que deixar a sua posição. Em nome de Jesus, hoje é o dia de deixarmos toda a posição errada, em nome de Jesus, seja ela geográfica, seja ela um título, um cargo, seja ela um pensamento, tudo aquilo que nos faz mal, que nos limita, que nos impede de avançarmos, em nome de Jesus, nós abrimos mão, Senhor, em nome de Jesus. É um dia de decisão, é um dia de decisão. Nós saímos de um ponto e vamos para o outro. Não é o meu pensamento, não é a minha posição, é a tua palavra, é a tua direção, é a tua arca. Ó Deus, em nome de Jesus, é aquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque eu sei que o Senhor me ama e que é o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus, abençoe a cada um agora. Põe a tua mão, derramando saúde, derramando milagres, em nome de Jesus, milagres financeiros, em nome de Jesus. Aquele que está passando por dificuldade financeira, põe a tua mão agora, envia recursos, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero te pedir, põe a tua mão sobre as famílias, sobre os casamentos, ó Deus, todo aquele que está precisando de um milagre no casamento agora, em nome de Jesus, receba de Deus agora, sobre a sua vida, um milagre do seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Põe a tua mão, Senhor, agora, alcançando cada um, desde o pequeno até o mais velho, desde a criança até o mais velho. Põe a tua mão em nome de Jesus, ó Deus, trazendo segurança, força emocional, força espiritual, coragem, ó Deus, em nome de Jesus, esperança, fé, para sair, para mudar, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar transformando a nossa história. Eu declaro uma semana cheia da tua bênção, cheia de vitória, cheia de conquista, principalmente porque nós tomamos a decisão de sairmos das nossas posições e seguirmos a arca, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus, amém, querido, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Que você possa receber essa palavra, que ela possa transformar a tua história, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que bênção e que culto tremendo nós tivemos nessa noite. Eu sei que você, como eu, foi tremendamente abençoado. Então nós vamos agora agradecer a Deus, nós vamos declarar que essa semana vai ser uma semana diferente. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos, agradecesse a Deus, porque eu sei que Ele falou contigo, e colocasse essa semana que está iniciando hoje na presença de Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este culto abençoado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu alimento. Ó Deus, nós te pedimos que essa possa ser uma semana, ó Deus, onde o Senhor vai permanecer falando conosco, ministrando, Deus, aos nossos corações. Que possamos, Senhor, ter uma semana de vitórias, uma semana de milagres, uma semana de bênçãos, uma semana de provisão. Que aqueles que necessitam do teu milagre, eles possam encontrar
e ser encontrados pelo Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós declaramos a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está próxima de você e diz para ela: vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos, um beijo.